O programa hoje está imperdível, claro que a gente vai abordar a bomba do momento. Daniel Alves absolvido pela Suprema Corte Espanhola. Pois é, o Daniel Alves não responde mais a absolutamente nada, não vai mais realmente ter nenhuma possibilidade dele ser preso pelo crime de estupro. Aliás, ele ficou um ano preso respondendo aí por unanimidade da primeira corte que o condenou. Agora ele é absolvido também por unanimidade. A gente vai entender um pouquinho mais desse caso, né? Muito esquisito, muito estranho, tem muitas situações para a gente poder aqui analisar. De qualquer maneira, Daniel Alves agora pode deixar, né? Ele recolhe novamente o seu passaporte e pode deixar a Espanha, porque ele estava impossibilitado de sair do país até esse julgamento, até essa decisão da Suprema Corte Espanhola. Tá bom, gente? A gente vai trazer também um outro caso, né? Aliás, hoje é dia, infelizmente, de falar desses casos relacionados ao estupro, né? A Juliana Oliveira, acusando o Otávio Mesquita de estupro. Pois é, a gente tem imagens, a gente tem aqui os vídeos da participação dela, do Otávio Mesquita, melhor dizendo, no De Noite do Danilo Gentili, e ali o Otávio Mesquita faz brincadeiras sem graças, né? Ele encosta nas partes íntimas, nos seios da Juliana Oliveira, brinca com a situação, e hoje a gente sabe que o estupro não está configurado somente no Código Penal com a penetração, com a conjunção carnal, atos libidinosos, como o que Otávio Mesquita cometeu, também podem se enquadrar, também podem se configurar como estupro. A gente vai repercutir essa situação da Juliana Oliveira. A gente está tentando contato com ela também para, né, saber mais detalhes dessa história. Infelizmente, né, o Otávio Mesquita é um cara que é um patrimônio da televisão brasileira, acabou caindo num erro assim absurdo, e a gente vai trazer todos os detalhes. E tem notícia boa também. O Whindersson Nunes recebendo a alta médica aí da clínica psiquiátrica que ele estava internado. Agora ele volta para casa, vai continuar o tratamento, só que sem a internação. Muito bom, né? Ele que se internou por vontade própria, agora consegue aí a alta médica. A gente vai trazer todo o detalhamento dessa história a partir de agora aqui no Link VIP. Se inscreva no nosso canal, venha fazer parte aqui da nossa família. Gisele já está aqui comigo. Boa tarde, Gi. Para a gente repercutir essa história maluca, né? O Daniel Alves que cumpriu um ano de prisão e na época os juízes que fizeram ali a condenação fizeram a condenação de forma unânime, né? E agora a gente vê um tribunal superior analisar o mesmo caso. Detalhe, o Daniel Alves mudou de depoimento 5 vezes ao longo do inquérito e também do processo. E agora ele é absolvido por unanimidade. Bem esquisita essa história, né, Gi? E assim, o recurso veio porque a promotoria de Barcelona queria aumentar a pena para 9 anos e os advogados da vítima pediam para diminuir. E os 2 recursos foram negados e aí eles simplesmente absolveram o Daniel. Que aqui no Brasil também, inclusive o nosso direito é baseado no direito de lá, direito europeu, enfim. O Daniel Alves, aqui no Brasil também existe esse tipo de absolvição por falta de provas, porque se não tiver provas suficientes, vai absolver o réu. E aí lá, vou explicar para vocês como se fossem os ministros, sabe, gente? O Tribunal Superior, é como se fosse o STF daqui, entenderam que por falta de provas não tinha indício probatório suficiente, não tinha corpo suficiente aquele processo para condenar uma pessoa ao crime de estupro. E aí foi ontem que saiu essa absolvição, essa madrugada? Hoje pela manhã. E aí saiu essa absolvição do Daniel, que surpreendeu todo mundo, acredito que até os advogados dele. Porque assim, né, porque os advogados dele não pediam para absolver ele no recurso, pediam para diminuir a pena. Vamos lá, é um caso muito complexo, muito complicado, porque crime de estupro geralmente não tem câmera de segurança, né? Geralmente os estupros acontecem em locais privados, privativos, onde não existe ali um circuito interno de segurança, né? O que nós temos e que nós vimos e ficou claro para todo mundo, que o Daniel Alves realmente entra no banheiro com essa menina e tem a imagem dela saindo completamente transtornada. Eu queria entender, né, diante dessa decisão dessa Corte Suprema lá da Espanha, que absolveu Daniel Alves por unanimidade, o que mudou em relação, né, à condenação dos juízes que fizeram o primeiro julgamento, porque ele também foi condenado por unanimidade, né? Então, realmente, a gente fica sem entender os detalhes
dessa história. O Daniel Alves, ele mudou de depoimento 5 vezes, gente. A vítima não mudou de depoimento em nenhuma situação. Então a gente tem aqui, né, a gente pode entrar em diversos questionamentos, né, diversos questionamentos. Será que lá é como cá? Né, quem tem dinheiro acaba não sendo condenado? Eu não acreditava nisso. Em relação à justiça espanhola. Aqui no Brasil a gente sabe que a justiça é esculhambada, aqui é, né, a lei do poder e do dinheiro impera, a gente sabe muito bem. Eu acreditava que a Espanha, por ser um país europeu, por ser um país sério, a gente tivesse uma justiça de fato para esse caso. Né? Não estou dizendo aqui que o Daniel Alves também não possa ser inocente, só que para mim o depoimento dele ter sido mudado durante 5 vezes, isso é uma grande... né, um grande fator que tem que ser apurado. Tanto é que no primeiro depoimento dele, ele diz o seguinte, que ele nem teve contato com a vítima. E o último... O vídeo mostra, né? Não, e no último depoimento, ele já muda totalmente. Ele diz que tudo bem, tive o contato com a vítima, mas foi de forma consentida. Então, olha a disparidade, né, dos depoimentos que ele prestou à justiça espanhola. Né, olha a disparidade. O evento, a gente sabe que foi numa balada na Catalunha, né, em Barcelona, e lá as câmeras de segurança também não registraram o estupro em si, o suposto estupro em si. Então é uma situação que a gente fica assim numa nuvem, né? A gente fica sem saber, porque existem sim, né? Por isso que é importante, e agora eu quero ver também, jamais absolvendo aqui o Daniel Alves. A justiça pode ter absolvido, eu não vou absolver, eu não sei dos fatos reais. Só que cadê os jornalistas também que crucificaram o cara, né? Por isso que é importante e é muito... né, tem que ser muito prezado a responsabilidade na hora de informar, sempre com suposto, estaria, faria, sempre na condicional, né, porque a gente não pode condenar o cara porque ele foi absolvido, né, e quantos jornalistas... Mas ele foi condenado anteriormente. Ele foi condenado e, assim, anteriormente. a pena foi pequena, de 4 anos e 6 meses. Para um crime de estupro foi pouco. Parece, né, que... Parece não, o mundo é machista, né, gente? Porque 4 anos e 6 meses, fazer o que ele fez, né? E depois a promotoria pediu para subir para 9 anos. E a vítima tinha advogados também, ali, assistentes da acusação, que pediam para subir para 12 anos, só que a decisão surpreendeu a todos, que foi essa absolvição por falta de provas. Porque tinha inconsistência, um material, né, probatório ali, tinha um material probatório. E eles acharam que não era suficiente aquelas provas para uma condenação para o crime de estupro. Não, e também colocaram como inconsistência nos depoimentos dela. Imprecisões. Lacunas, falta de... A defesa do Daniel falava que tinha falta de confiabilidade da vítima. Não sei se eles queriam dizer que o quê? Que ela era promíscua, que ela frequentava baladas, ou talvez até garota de programa. Gente, não é não se a pessoa for da balada, se a pessoa estiver bêbada, se a pessoa tiver... Se for uma garota de programa, se a Ana Alada for para uma festa e alguém passar a mão nela, e ela não, óbvio, se ela falar não, ou se ela não tá nem vendo a pessoa passando a mão nela, isso é estupro. Não é porque a pessoa trabalha com sexo, né, trabalha na noite, que o corpo dela é livre. Não. É só se a pessoa consentir. Por isso que o consentimento, ele é assim, é tão importante nesses crimes. Por isso que o Daniel falou, eu conhecia e ela consentiu. Por quê? O consentimento que configura ou não o crime de estupro. E estuprar alguém não é só o ato de conjunção carnal, que é penetração, é colocar ali o pênis dentro da vulva, né, da vagina. Não é só isso. Se passar a mão no peito, ou se passar a mão na bunda, passar a mão nas partes íntimas da pessoa, um beijo roubado, não existe beijo roubado. Um beijo sem o consentimento da mulher, isso também configura, sabe? O caso do Otaviano, é Otaviano mesmo? Otávio. O caso do Otávio é estupro é configurado estupro por conta disso, né? Porque a Juliana não consentiu e ele passou a mão ali nas partes íntimas dela sem o consentimento dela. É o próximo tema que a gente vai entrar, vai abordar. Então, o caso do Daniel Alves, ele muda os seus depoimentos. E depois, no 5º depoimento, onde ele já está acompanhado de advogados, ele fala que sim, aconteceu porque não tinha mais como negar. Era um fato, tinha acontecido. Mas ele queria ali tirar a parte do ela não consentiu para ela consentiu. Porque isso muda o fato que é típico, né, o fato tipificado em lei, o fato criminoso, para um fato que não é crime, que é o quê? Eu fiz, mas ela consentiu, ela queria. Eu fiz e ela não queria, muda tudo.
Sim, a gente Por tem isso que ele muda o depoimento, né, Bruno? Que ele já tá bem instruído depois. A gente tem uma situação muito complicada, né? Eu vou trazer aqui algumas complicações, né, pra gente poder pensar, pra gente poder ouvir a opinião de vocês também. Por isso que é importante vocês interagirem com a gente aqui no chat. Daqui a pouquinho a gente abre espaço para todos vocês. Eu vou trazer duas vertentes aqui, dois posicionamentos que a gente pode trabalhar em cima numa linha de raciocínio. Os jornalistas, né? E eu cito aqui Casagrande, principalmente o Casagrande, que fizeram, assim, realmente depoimentos extremamente contundentes, acabando com a raça do Daniel Alves quando ele foi condenado em primeira instância, né? Tudo bem, ele tinha sido condenado. Será que esses jornalistas vão aparecer agora? Por isso que eu falo da covardia quando você tem um microfone na mão, né? Será que eles vão aparecer agora e vão se retratar? Né? Porque, se a justiça disse que ele era culpado, então vamos detonar o cara. A justiça está dizendo que ele é inocente, então vamos agora nos retratar? Tenho certeza que ninguém vai aparecer para dar a cara a tapa agora. Então fica só para bater. Na hora de se retratar, todo mundo vai ficar em silêncio. Por isso que é importante a gente ter responsabilidade naquilo que a gente traz aqui. Eu não fiquei convencido que o Daniel Alves não é o estuprador, e eu não fiquei. Porque eu acho que o depoimento dele ter sido mudado de uma forma tão radical, para mim, e também não entendo como é que um corpo ali de juízes entende uma situação de forma unânime e depois, sem nenhum fato novo, sem nenhuma imagem nova, sem absolutamente nada a ser acrescentado nesse processo, chega na mão de uma outra corte, né, com muito mais poder, a Corte Suprema Espanhola, e aí ele é absolvido por inconsistências no depoimento da vítima. Ou seja, os primeiros juízes não conseguiram enxergar essas inconsistências, então são coisas assim que a mim não me convenceram. Só que a gente acata, a gente respeita decisão judicial. Em contrapartida, a outra linha de raciocínio que eu quero trazer aqui, no caso dela ser realmente uma pessoa que trouxe um depoimento verdadeiro, ela foi estuprada pelo Daniel Alves, aí é uma situação também que a vítima se expõe, a vítima é humilhada e a vítima vê o cara sair pela porta da frente né, dos tribunais completamente absolvida. Né, Bruna? E acaba passando, né, eu tô trazendo situações, porque a gente sabe também que existem pessoas que usam da mentira para poder destruir carreiras, né? A gente sabe de histórias que pessoas que não cometeram assédio, não cometeram estupro, e tiveram aí os seus empregos perdidos, tiveram a sua reputação destruída e depois lá na frente saiu uma linha dizendo assim, foi absolvido e tal, e o cara já perdeu toda a reputação. Então a gente tem aqui questões muito complexas, porque no caso dela ser realmente uma vítima e foi estuprada, ela agora vai ver o cara sair pela porta da frente e ainda fica, como você disse, fica desmoralizada, né, diante de um tribunal de homens feito para homens, né? Então é uma situação muito complexa. E a mim o Daniel Alves não convence. Eu acho que ele tem culpa no cartório, mas como é que eu vou contra a justiça espanhola? A justiça o absolveu, né? Então é uma situação muito delicada. Só que os jornalistas, na minha opinião, que condenaram o cara antes da hora, antes do transitado em julgado, que a gente diz aqui no Brasil, lá na Espanha não sei como funciona o nome, essas pessoas não vão aparecer agora. Isso me irrita muito. Você aparece pra bater, põe aqui, bate o pau na mesa, aí na hora que o cara é absolvido, todo mundo em silêncio. É complicado essa questão.